Quando desmaiei no trabalho, os médicos ligaram para os meus pais. Eles nunca apareceram. Em vez disso, minha irmã Camila me marcou em uma foto no Instagram. Legenda: Dia em família, sem drama. Pois é, só faltou colocar uma figurinha de risadinha debochada. Eu não disse nada. Dias depois, ainda fraco e preso a máquinas, vi 74 chamadas perdidas e uma mensagem do meu pai, Roberto Monteiro. Precisamos de você. Responda imediatamente. Nem um "como você está" parecia cobrança de call center. Eu já sentia que algo estava errado há semanas, mas, como sempre, ignorei. Não era a primeira vez que deixava os sinais de lado. Dor de cabeça, tontura, aquele aperto chato no peito. Mas eu acreditava que não podia me dar ao luxo de parar. Nem quando ajudava a pagar a prestação do carro da minha mãe, Helena Monteiro. Nem quando a Camila me mandava mensagem a cada 2 dias pedindo um empréstimo rapidinho. Aquele famoso "é só dessa vez". E, claro, nem quando meu pai fingia que o atraso no pagamento do financiamento imobiliário era problema meu. Isso é o que ninguém entende. Olham as fotos perfeitas da nossa família e juram que vivemos num comercial de refrigerantes. Mas, dentro de casa, eu sempre fui o figurante de luxo. Minhas irmãs, Camila e Larissa, podiam até bater o carro e, de alguma forma, acabavam elogiadas por aprenderem algo com a experiência. Eu? Quando ganhei um prêmio estadual de engenharia, a reação da minha mãe foi só: "Ah, legal. Você agradeceu ao professor." Não que eu quisesse uma festa surpresa com balões, mas, poxa, um "parabéns, filho", cairia bem. Então, o que me restava era trabalhar. Trabalhar no fim de semana, pagar contas que nem eram minhas, sorrir e fingir que estava tudo sob controle. Até que numa segunda-feira, tudo ruiu. Estava na mesa do escritório, preparando uma apresentação importante. Levantei para pegar uma pasta na impressora e... apagão! Tela preta! Acordei rodeado por bips, fios grudados no peito e uma enfermeira ajeitando o soro. Parecia cena de novela dramática, mas era a vida real. Não era ataque de pânico, nem desidratação, nem estressezinho. Foi um evento cardíaco grave. O médico disse que se eu não tivesse desmaiado ali, poderia ter sido pior. Graças aos colegas que ligaram para o 190 na hora, eu ainda estava respirando. A equipe do Hospital Albert Einstein foi incrível, atenciosa, humana, profissional. Horas depois, ao perceberem que ninguém tinha aparecido para me acompanhar, avisaram que já tinham contatado meus contatos de emergência, meus pais. Esperei. Esperei 2 dias. Nada. Nenhum oi, nenhuma visita, nenhum sinal de vida. No terceiro dia, acordei de um cochilo e vi uma notificação no celular. Não era ligação, não era mensagem. Era a marcação da Camila no Instagram. Uma foto dela com meus pais, todos sorridentes, curtindo um churrasco no Parque Ibirapuera, com direito a salpicão e maionese de batata na mesa. A legenda me atingiu mais do que o colapso. Dia em família sem drama. E sim, eles ainda me marcaram como se fosse piada interna. Eu lá, meio morto no hospital, enquanto eles riam da sobremesa. Não respondi. Só fiquei encarando a tela até escurecer. Alguma coisa quebrou dentro de mim naquele momento. Não em grito, não em raiva, mas como uma porta que se fecha de vez. Continuei me recuperando, com os médicos monitorando meu coração e pedindo exames. Eu falava o mínimo possível. Só depois de 4 dias, sem nenhum contato, acordei com 74 chamadas perdidas e uma nova mensagem do meu pai. Precisamos que você responda imediatamente. Sem desculpas, sem carinho, sem um "você tá bem?", só cobrança, como o boleto atrasado. E pela primeira vez, eu não senti pânico, não senti raiva, senti nada. Uma calma estranha. Então me lembrei de um número que não discava há meses, mas que eu nunca apaguei da agenda. Marcos. Marcão. Não porque não fôssemos próximos, mas porque ele sempre dizia verdades sobre minha família que eu não queria admitir. Só que naquela manhã, eu liguei. Ele atendeu no segundo toque, como se já soubesse. Não perguntou como eu estava, só perguntou qual era o hospital. E veio. Simples assim. 40 minutos depois, lá estava ele, com o mesmo blusão surrado,
o mesmo relógio velho que eu lembrava da infância e aquela cara de quem já viu de tudo. Sentou-se, olhou para mim e soltou. Então, finalmente te quebraram também, hein? Eu só assenti. Ele ficou comigo o dia todo, conversou com a enfermeira, fez perguntas sérias, pagou discretamente um exame que o plano recusou, sem alarde, e ainda puxou um tablet para me ajudar a organizar o caos financeiro que eu vinha ignorando. Meu nome estava em 5 contratos de empréstimo, 3 cartões de crédito, 2 contas de luz e uma apólice de seguro de carro de um veículo que nem era meu. Era tanto rolo que parecia até novela mexicana. Sempre que a família passava perto, eu entrava mudo e saía calado, pagando a conta. Achava que isso era ser família, mas na real era só exploração. Eu não era filho, irmão ou neto, eu era o caixa eletrônico oficial. Foi o seu Antônio, meu avô, quem me ajudou a montar a lista e desligar as torneiras. Cancelei a transferência automática para Camila, que vivia dizendo que não tinha um tostão, mas já tinha feito 3 viagens ao Rio de Janeiro naquele ano. Cortei o depósito do aluguel da Larissa. Passei para minha mãe o telefone da seguradora para ela mesma resolver o seguro do carro. Troquei senhas, apaguei cartões salvos e até registrei boletim de ocorrência do empréstimo que a Camila jurava ter esquecido de mencionar. Não por vingança, mas porque cansei de ser plano B vitalício. O seu Antônio não falava muito, mas às vezes soltava aquele resmungo típico de quem está decepcionado, mas não surpreso. Ele sempre disse: lealdade só funciona se for de mão dupla. Quando ele foi embora, naquela noite, as ligações dobraram. Tive que botar o celular no silencioso. Minha mãe deixou o recado fingindo surpresa. Acabei de saber do que aconteceu. Larissa mandava mensagens em caps lock, como se gritasse e resolvesse. Camila, silenciosa. O que, no caso dela, era sinal de que vinha bomba. Então chegou outra mensagem do meu pai. Isso é sério. Me liga agora. Está tudo desmoronando. Ainda sem menção ao hospital. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu comigo. Só pânico. Não por mim, mas porque eles sabiam o que vinha aí. A primeira peça do dominó tinha caído. Só não perceberam que fui eu quem empurrou. Eu ainda estava internado quando as consequências começaram. Primeiro, vieram as mensagens de voz. 1 dúzia, depois 2, depois tantas que parei de ouvir. Coloquei uma no Viva Voz só para ver se algo tinha mudado. Era da minha mãe, Helena Monteiro. Não sei o que você está tentando provar, mas não é assim que se faz. O tom não era medo nem preocupação. Era a frustração de quem encontrou o caixa eletrônico fora do ar bem na hora de pagar a conta. Camila mandou em seguida. Primeiro, um print da conta bancária. Saldo, R$ 29. Depois, que diabos está acontecendo? Conserte isso. Olhei. A raiva subiu. E eu deixei passar. Nada novo, só mais alto. Larissa tentou outro ângulo. Mensagem longa, emotiva, quase em novela das 7. Disse que não sabia que drama era aquele, que amava todo mundo e queria paz. Terminou com: por favor, não me puna pelo que eu não fiz. Engraçado, considerando que da última vez em que falamos, ela revirou os olhos quando recusei ser fiador de outro contrato, disse que eu era difícil e sumiu por 3 meses. Mas quem passou do limite foi meu pai, Roberto Monteiro. Ele apareceu no meu prédio, em Alphaville. Meu avô, seu Antônio, me avisou. Tinha visto o carro dele lá fora, ligado como se esperasse um sequestro relâmpago terminar. Eu ainda estava fraco, sem conseguir andar sem ajuda. Mesmo assim, lá ficou, rondando como quem aguarda refém ser libertado. Não atendi. Mais tarde chegou a mensagem. Você está prestes a destruir tudo o que construímos. Espero que entenda o dano que está causando. Tudo o que construímos. A audácia da frase me fez rir alto. Reli para ter certeza de que não era delírio. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao hospital, nenhuma preocupação com o que me levou até ali. Só medo. Medo de perder a influência que mantiveram por tanto tempo. Aí veio a postagem. Camila gravou um vídeo, sem trilha, sem fala, apenas um passeio lento e teatral pela casa dos meus pais, completamente vazia.
Não meio vazia, vazia mesmo. Despejada, porta escancarada, sala desmontada, mesa de jantar quebrada. Até as cortinas tinham sumido. Legenda: levaram tudo. Assisti uma vez. Abri o app do banco e confirmei. O financiamento do imóvel estava em atraso novamente. O dinheiro tinha ido para pagar cartão de crédito da Camila e bancar mais uma ideia furada da Larissa. Primeiro uma lojinha de roupas no Instagram, depois velas artesanais. Ambas fecharam em menos de 2 meses. Nenhum centavo para o financiamento. No ano passado eu já tinha avisado, se não administrassem melhor, eu cairia fora. Não acreditaram. Quando cumpri minha palavra, o banco fez a parte dele. Seu Antônio estava comigo quando encontrei os documentos. Não disse nada de imediato. Só fui rolando a tela, mostrando multas, avisos que nunca vi porque eram enviados direto ao endereço deles. Ele assentiu, uma única vez. Depois, fez alguns telefonemas, um para o advogado, outro para um amigo de planejamento patrimonial e, por fim, para um contador que eu nem sabia que existia. O que veio depois esclareceu tudo. Minha família não só me pressionava, também vinha tentando influenciar meu avô discretamente desde a aposentadoria dele. Larissa o levou para um café da manhã chique na padaria 2 vezes, coisa que nunca fazia. Camila apareceu com presente de Natal, inédito em mais de 10 anos. Helena insinuou numa ligação que ele deveria pensar no que é justo. Só que ele já tinha previsto o roteiro e se preparado. Cada bem, cada fundo, cada propriedade foi transferido, não por vingança, mas para protegê-los deles mesmos. E agora, a maior parte estava no meu nome. Não como presente, nem recompensa, mas porque eu fui o único que nunca pediu nada. Eu já tinha provado, do jeito mais doloroso, que sobreviveria sem puxar nada dele. Nas palavras do seu Antônio, isso me tornava o único digno de carregar aquilo. Naquela noite, Camila apareceu no hospital. Não estava na lista, então a segurança barrou, mas eu a vi pela janela. Andava de um lado para outro, celular no ouvido, provavelmente falando com a Larissa. De óculos escuros à noite, parecia a caminho de coletiva de imprensa. Ficou 15 minutos e foi embora. Achei que tinha acabado ali. 1 hora depois, veio a mensagem final. Se você não consertar isso, juro por Deus, você vai se arrepender. Sem emojis, sem corações, sem hashtags, só aquilo. E pela primeira vez, não senti nada. Nem medo, nem raiva, nem culpa. Nada. Eu tinha parado de tentar ser o filho perfeito, o irmão salvador, o faz-tudo. Agora, eu simplesmente estava livre. Tudo começou com uma batida na porta do quarto do hospital. Presumi que fosse uma enfermeira. Não era. Um funcionário entrou, visivelmente desconfortável, e disse: "Tem uma mulher lá embaixo. Ela afirma que é sua irmã e precisa falar com o seu médico imediatamente." Na hora, franzi a testa. Eu não tinha listado ninguém da minha família imediata como contato de emergência. Apenas meu avô, Antônio. Perguntei quem era. Ele conferiu as anotações. Larissa. Quase ri. Ela não me mandava mensagem havia dias. Não tinha me visitado. Nem tinha percebido que eu estava no hospital até eu cortar o auxílio moradia dela. E agora aparecia querendo falar em meu nome. Avisei ao hospital que ninguém da minha família estava autorizado. Eles concordaram e chamaram a segurança para escoltá-la até a saída, sem deixá-la chegar perto do meu quarto. Achei que fosse só drama. Estava enganado. Algumas horas depois, o vovô Antônio entrou carregando um envelope pardo. Jogou-o na cama e se sentou. Lá dentro havia capturas de tela impressas de uma troca de e-mails entre Roberto Monteiro e Helena Monteiro e um pequeno escritório de advocacia do qual eu nunca tinha ouvido falar. Eles estavam sondando a possibilidade de tutela legal. E adivinha sobre quem? Sobre mim. Li 3 vezes para acreditar. Meus próprios pais tentavam alegar que eu era doente, mentalmente instável, errático, possivelmente sofrendo de estresse pós-traumático ou de um colapso, e que minhas decisões financeiras recentes mostravam um padrão de volatilidade emocional. O objetivo era cristalino: se conseguissem nomear alguém, de preferência Roberto Monteiro, como curador temporário, poderiam congelar as reversões financeiras que eu já havia iniciado, recuperar o acesso às contas, reabrir o crédito e, claro, retomar o controle.
Estavam tentando me pintar como um incompetente, as mesmas pessoas que nem se deram ao trabalho de verificar se eu estava vivo 4 dias atrás. Fiquei pensando nisso por um tempo. Vovô Antônio estava calmo. Disse que não era novidade para ele. Anos atrás, quando meu tio tentou se afastar da família por motivos semelhantes, meus pais também haviam sugerido a ideia. Nunca deu em nada, mas agora, com o dinheiro de verdade em jogo, eles estavam realmente tentando. Eles não ligavam porque se importavam. Ligavam porque estavam encurralados. Fiquei em silêncio o resto do dia, não de um jeito triste, mas concentrado. Algo em mim fez um clique. Passei a vida inteira esperando que eles acordassem, percebessem o quanto eu me doava, talvez até pedissem desculpas. Mas não, eles não estavam acordando. Estavam tentando reescrever a história para me transformar no vilão. Então, fiz uma lista. Cada conta, cada bem compartilhado, cada pagamento que eu havia feito para ajudar ao longo dos anos. Meu advogado, aquele que o vô tinha me apresentado, veio naquela noite com a papelada já pronta. Demos entrada na manhã seguinte. Uma ordem de cessação e assistência contra minhas irmãs e meus pais, impedindo-os de contatar qualquer um dos meus médicos ou de tentar se passar por procuradores médicos. Colocamos também uma vigilância contra fraudes em todas as instituições financeiras às quais eu já havia dado acesso para algum membro da família. Criamos uma barreira restritiva às transferências de propriedade vinculadas ao meu nome. Se alguém tentasse vender ou transferir um ativo que eu tivesse coassinado, isso acionaria um congelamento legal imediato. Pedi ainda ao meu departamento de RH que transferisse todos os depósitos diretos para um novo banco, desconhecido por eles, sob um fundo de investimento criado pelo consultor patrimonial do vô. Foi a primeira vez na minha vida que me senti seguro. Então, veio o próximo golpe. Larissa postou um vídeo. A maquiagem estava borrada, a iluminação péssima, e a câmera tremia o suficiente para parecer crua. Começou fungando e terminou olhando diretamente para a Ant. Não disse meu nome, mas soltou um "chega". Tem alguém na nossa família passando por algo sombrio. Estamos tentando ajudar, mas ele está atacando e machucando as pessoas. Não queremos perdê-lo, mas também não podemos continuar deixando que ele destrua tudo o que construímos. Tudo o que construímos. A mesma frase de sempre, como se eu tivesse acabado de invadir o império deles e apagado as luzes. O vídeo decolou rápido. As amigas dela começaram a comentar. Primos com quem eu não falava havia anos mandaram mensagens enigmáticas. Até um ex-colega de trabalho apareceu perguntando se estava tudo bem. Camila repostou com um emoji de coração e as palavras: "Estamos todos rezando pela paz. Paz." Depois de tentarem tomar o controle da minha vida, do meu dinheiro e da minha saúde, não estavam rezando pela paz. Estavam rezando para que eu desistisse. Mas eu não desisti. Em vez disso, postei algo meu, apenas uma foto. Eu sentado na cama do hospital ao lado do vô. Nada dramático, sem legenda longa. Só que, às vezes, silêncio não é fraqueza, é contenção. Sem hashtags, sem tags, sem novela. Mas eu sabia que a reação deles viria. E veio. 2 horas depois, Camila ligou. Não atendi. Ela ligou de novo. Depois foi Larissa. Depois Helena. Todas chamadas perdidas. Até que chegou uma última mensagem do meu pai, Roberto Monteiro. Não queríamos que chegasse a esse ponto. Você está nos forçando a fazer coisas que nunca quisemos fazer. Eles ainda não entendiam. Ainda achavam que estavam no comando, mas não tinham ideia do que viria a seguir. 2 dias depois, uma carta chegou. Entregue pessoalmente no hospital dentro de um envelope branco impecável. Abri achando que talvez estivessem tentando algo humano, mas não. Era um documento legal. Um aviso de intenção de buscar tutela de emergência sobre mim. Li 2 vezes antes de reagir. Alegavam que eu era mentalmente incapaz de administrar minhas próprias finanças, que meu comportamento errático recente, ou seja, ter cortado relações, era prova de que eu estava em uma espiral. A carta citava sofrimento emocional, incapacidade de cumprir obrigações e preocupações da família imediata sobre minha estabilidade mental após um evento cardíaco. Eles estavam tentando oficializar tudo.
Liguei para meu advogado imediatamente. Ele não se chocou. Disse que isso não era raro em famílias desorganizadas, especialmente quando alguém quebra o ciclo de dependência. Segundo ele, eles planejavam entrar com uma petição de emergência antes que eu pudesse comparecer ao tribunal. Se acertassem o timing e eu não respondesse a tempo, um juiz poderia conceder a petição temporariamente. Mas o que eles não sabiam é que o vô e sua equipe jurídica já tinham se adiantado. Entramos com uma resposta preventiva, com declarações autenticadas dos meus médicos, confirmando que eu estava mentalmente estável e em pleno controle das minhas decisões. Apresentamos comprovantes de renda, registros de comunicação e até uma carta do meu empregador afirmando que eu havia tirado uma licença voluntária e ainda estava empregado. A audiência foi cancelada antes mesmo de ser registrada no tribunal. Eles não tinham nada. O advogado deles se retirou discretamente, provavelmente percebendo que tinha engolido uma história de família sobre Soba e não queria passar vergonha ao profissional, mas isso não impediu a campanha de difamação. Comecei a receber mensagens estranhas de velhos conhecidos. Uma garota com quem namorei anos atrás me mandou mensagem dizendo que lamentava saber que eu estava passando por dificuldades. Um ex-colega de trabalho mandou e-mail perguntando se eu precisava de ajuda para me reerguer. Foi aí que percebi. Estavam tentando outro caminho, mudando a narrativa, transformando minha hospitalização em colapso, pintando meu silêncio como prova de loucura, se colocando como os únicos tentando ajudar. E poderia ter dado certo, se não fosse o descuido deles. Camila não conseguia ficar de boca fechada. Larissa não resistia à atenção. Postou outro vídeo, dessa vez com produção completa, iluminação emocional, música de piano ao fundo e filtro suave. Ela falou sobre como a doença mental nem sempre é o que parece, como algumas feridas são invisíveis e como só queria o irmão de volta. Nunca disse meu nome, mas não precisava. Seus seguidores entenderam na hora. A seção de comentários transbordava simpatia. Você é tão forte, rezando pela sua família. Ele tem sorte de ter você. Até que um comentário virou o jogo. Alguém postou uma captura da legenda antiga de Camila. Dia da família sem drama. Lado a lado com o choro performático da Larissa. A legenda dizia: então, onde estava toda essa preocupação quando ele estava no hospital? A mensagem explodiu. Os comentários mudaram de tom. A compaixão virou indignação. As pessoas começaram a vasculhar as postagens antigas de Camila, as contas comerciais do meu pai, o histórico de emprego público do Roberto Monteiro. E o que encontraram? Não foi nada bonito. Camila tinha me marcado naquele post do Dia da Família enquanto eu estava na UTI. Larissa tinha tuitado 2 anos atrás sobre aproveitadores que fingiam trauma. Minha mãe, Helena, tinha postado uma foto do jantar de aniversário apenas um dia depois de receber a notícia do meu colapso. Tudo voltou à tona. Carla Menezes, uma velha amiga do ensino médio que eu não via há anos, entrou em contato. Disse que agora trabalhava na mídia e se lembrava de como as coisas eram estranhas com a minha família desde a adolescência. Para ela, a internet só havia dado palco para as mentiras irem longe demais. E não foi à toa. As pessoas começaram a questionar. A avaliação da lojinha online da Larissa afundou. Clientes exigiam reembolso. Influenciadores atiraram das colaborações e os patrocínios de Camila evaporaram em poucos dias. Uma marca até deixou de segui-la depois de marcá-la em uma publicação de desculpas públicas. O próprio trabalho do meu pai, Roberto Monteiro, foi afetado. Um cliente mencionou os tópicos virais durante uma reunião. O RH foi notificado e no fim daquela semana ele estava fora. Primeiro afastado, depois demitido de vez. Tudo o que eles construíram com base em mentiras e num senso inflado de superioridade estava desmoronando. Foi então que Helena quebrou o silêncio. Mandou apenas 4 palavras. Por favor, podemos conversar? Sem culpa, sem defesa, apenas aquilo. Olhei a mensagem por longos minutos.
Não senti vingança, nem prazer. O que senti foi distância, como se aquelas palavras viessem de uma vida que já não era minha. Não respondi. Em vez disso, abri meu bloco de notas e comecei a listar o que ainda precisava cortar, cancelar e encerrar. Eles finalmente tinham ido longe demais. Não apenas comigo, mas com a narrativa que tentavam empurrar goela abaixo dos outros. E mesmo diante da ruína, ainda não entendiam a verdade mais óbvia. Eu não estava bravo, eu estava farto. Achei que desistiriam depois que a tutela fracassou, depois da reação pública, depois de perderem empregos, patrocínios e até os fiapos de credibilidade. Mas fui ingênuo. Pessoas egoístas não desistem, elas se adaptam. Eu tinha acabado de receber alta, ainda fraco, mas já andando sozinho. Vovô Antônio me buscou, me deu uma bebida e disse que passaríamos alguns dias na casa dele. Aceitei sem hesitar. Não queria voltar ao meu apartamento. Ainda parecia perto demais deles. No caminho, meu celular vibrou. Um número desconhecido. Você deveria passar na casa dele. Precisamos conversar urgentemente. Era Larissa. Deletei sem responder. Horas depois, Carla me ligou com a voz urgente. Olha o Facebook agora! Lá estavam eles. Camila, Larissa e Helena, todas em frente à velha casa, com um caminhão de mudança estacionado atrás. Ao lado, Roberto segurava uma caixa, todos vestidos de forma desleixada, cara de coitados. A legenda era de Camila. Perder tudo dói, principalmente quando é porque seu próprio sangue se voltou contra você. Mas nós o perdoamos. Ele ainda é nosso irmão. Só queremos que volte para casa antes que seja tarde demais. Os comentários eram um campo de batalha. Metade de estranhos oferecendo apoio, metade chamando a atenção para a farsa. Eu teria ignorado, não fosse pela última foto. Uma imagem minha de infância emoldurada, nas mãos de Larissa. A legenda. Estamos mantendo um quarto pronto. Família é para sempre. Não sabia se ria ou me revoltava. Pareceu um sequestro emocional, uma encenação digital para me pintar como vilão, enquanto eles se posicionavam como vítimas magnânimas. No dia seguinte, a cartada final. Recebi pelo correio um testamento manuscrito, não do meu avô, mas do meu pai. Um documento redigido logo após o fiasco da tutela. Nele, Roberto descrevia seus bens, já escassos, e determinava que, em caso de sua morte, tudo seria destinado aos familiares que se mantivessem unidos. Ricardo é deserdado até retornar à família e se reconciliar. Olhei o papel, depois ri. Não porque quisesse algo dele, nunca quis. Ri porque a jogada final era apenas mais uma armadilha. A mensagem era clara: volte para a linha ou seja apagado. Só que eles esqueceram um detalhe. Eu queria ser apagado. Meu advogado respondeu com uma carta simples e definitiva. Renúncia a qualquer herança, aviso legal de proibição de contato e a remoção deles como contatos de emergência em qualquer situação médica ou jurídica. Tentaram me segurar com culpa, redes sociais, dinheiro e, por fim, o legado. Eu escolhi paz. 2 semanas depois, meu avô Antônio e eu nos mudamos para outro estado. Ele queria rever as montanhas. Compramos uma casa simples numa cidade tranquila. Aceitei um trabalho remoto, reduzi as horas, voltei a ler, a respirar. De vez em quando, alguém do passado tenta contato. Um primo, um vizinho, alguém curioso. Eu nunca explico, porque Camila, Larissa e meus pais sempre foram bons em contar histórias. Histórias em que eles são as vítimas e eu, o ingrato cruel. Deixo que contem. Eu tenho a verdade. E a paz. E a paz, essa sim, é melhor do que qualquer amor condicionado. Agora me diz, qual seria a sua atitude se você tivesse uma família assim? Infelizmente, algumas pessoas não percebem quando são usadas e não amadas, não é? De 0 a 10, que nota você daria a essa história? E não se esquece de dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Até breve, beijos!